que nós possamos passar a te amar da forma como você merece ser amado, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. É muito difícil chegar a esse nível de amor, mas nós te agradecemos por esse amor. Te agradecemos porque o Senhor nos ama, mesmo sem nós merecermos. Somos pecadores, Senhor, mas estamos tentando. Não vamos desistir de Ti, não vamos desistir dos Teus propósitos, de viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Não sei, Senhor, quantas pessoas vieram a este lugar, estão aqui com seus corações impacientes, tristes, partidos, enfermos. Abençoa, Senhor, essas pessoas. Supra suas necessidades de acordo com a Tua vontade. Que os Teus propósitos, Senhor, sejam o nosso motivo de acordar todos os dias e te buscar. E buscar esse amor que nós precisamos. Esse amor que verdadeiramente preenche os nossos corações e não nos deixa vazios, como qualquer outra coisa do mundo, Senhor. Sabemos que só vale a pena viver por Ti e para Ti. Perdoa os nossos pecados, conduz essa programação, Senhor, que saímos daqui transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. No doce nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito boa noite. Espero que você tenha tido um bom dia. Fico feliz que você está aqui. Nós estamos fazendo uma série aí, bem rapidinha, sobre a história de Deus. Só por curiosidade, alguém que está aqui hoje à noite não esteve ontem ou não assistiu online? Ok, temos algumas pessoas. Então, só para a gente dar uma rapidíssima recapitulada, nós estamos estudando a Bíblia como um todo. Não exatamente um estudo bíblico específico de alguma doutrina ou de alguma história, mas estabelecendo alguns parâmetros, algumas ideias para a gente ter a possibilidade de enxergar a Bíblia como uma história só, porque a Bíblia é uma história só, né? Por mais que ela tenha vários personagens, várias histórias acontecendo no decorrer dela, a gente está tentando dar uma olhada em como tudo isso se liga dentro de uma pintura, dentro de um quadro geral, certo? Então ontem a gente viu como Gênesis ele vai estar ligado a Apocalipse no decorrer das páginas da Bíblia, né? E como em todas as histórias, em todos os livros, em todos os autores, você observa que existe sempre dois princípios atuando. O princípio que está ligado ao reino de Deus, o princípio de atuação do reino de Deus, que tem a ver com abnegação, que tem a ver com entrega, e também o princípio de Satanás, o princípio dessa força maligna que fez o ser humano cair no pecado, que é o princípio do egoísmo, o princípio de agir o tempo todo em si mesmo. E quando a gente vai entendendo a história bíblica dentro do seu panorama geral, e como tudo vai se ligando em Cristo e como Cristo nos aponta sempre para Deus, a gente vai começando a perceber como qualquer outra doutrina, qualquer outra verdade bíblica, qualquer outra história, ela faz muito mais sentido e ela tem conotações muito mais profundas dentro do seu real contexto. Então hoje eu quero conduzir a gente até esse segundo ponto, que é sobre sociedade com Deus. Se você está aí na igreja, ou se você frequenta círculos religiosos há algum tempo, como eu frequento, você vai encontrar várias pessoas falando sobre relacionamento com Deus. Você tem que se relacionar com Deus, a gente precisa se relacionar com Deus. E existem várias formas pelas quais a gente vê, tanto na Bíblia como na linguagem que a gente está acostumado dentro da igreja, para falar sobre relacionamento com Deus. Por exemplo, um jeito da gente falar de Deus é um amigo, né? Então a gente fala principalmente sobre oração, né? Se relacionar com Deus através da oração, ou se relacionar como alguém se relaciona com um amigo. Então você vê várias vezes Deus falando, olha, eu sou seu amigo, eu quero estar com você, eu quero um relacionamento com você. E a gente fala muito sobre isso na igreja. Um outro jeito que a gente também vê é Deus como Pai. A famosa oração que Jesus ensinou, né? Pai nosso que estás nos céus. E até na Bíblia Deus é chamado de Pai, Deus Pai, né? Então Deus é essa figura paterna e nós somos seus filhos, suas crianças.
e a gente deve buscar a Deus como uma criança busca ao seu pai, para suprir suas necessidades, para educar, para ensinar. E por falar em ensinar, uma outra forma que a gente mais na igreja vai ver é entender Deus como um mestre, um professor que nos ensina a sua vontade, que nos ensina seus princípios, seus preceitos, para que a gente possa crescer maduro, para que a gente possa entender como viver bem essa vida. Agora, tem um outro jeito que a gente não fala muito na igreja, ou dentro da nossa leitura bíblica, que é de uma parceria com Deus, de ser um sócio de Deus, né? Como se a gente tivesse um negócio com Deus. O que é uma parceria? O que é uma sociedade? Geralmente, uma sociedade, pode passar? Uma sociedade são duas pessoas se relacionando e cumprindo certos requisitos para que juntos eles possam alcançar um objetivo em comum, né? É isso que é uma sociedade. Então, dentro dessa sociedade, cada um vai buscar aquilo que a pessoa se dispõe a buscar. Então, às vezes é um negócio, às vezes é uma questão educacional, uma aula. Cada um tem seu projeto e dentro desses projetos a gente vai buscando parcerias que possam nos ajudar a chegar nesses objetivos. E a Bíblia fala muito, na verdade, é uma das suas principais formas de ensinar como se dá o nosso relacionamento com Deus. É através dessa sociedade, dessa parceria, né? De ser esse empreendimento bíblico que a leitura bíblica vai mostrar para a gente com Deus, como a gente se relacionando com Ele, a gente vai buscando um objetivo em comum. Então é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Pode passar? Então, como a gente falou hoje, eu quero retomar um pouco isso, porque é exatamente esse que é o ponto. A gente vai ver como uma releitura agora da Bíblia, segundo uma nova ótica, vai ajudar a gente a entender certas verdades, certas doutrinas e certos entendimentos bíblicos. Então, lá no princípio, quando a gente lê lá em Gênesis, pode passar? Deus, ele cria a terra e ele vai criando a cada dia novas coisas, a natureza, a luz, o sol, a lua, toda a estrutura necessária para que haja vida na terra. E em sequência do barro ele vai criar o ser humano, né? E aí quando a gente vai lá em Gênesis 1 e 2, a gente começa a observar que dentro desse contexto da natureza e da criação, Deus ele dá ao ser humano um senso de propósito que, como a gente viu ontem, é baseado na imagem e na semelhança de quem Deus é, né? Então o ser humano ele vai receber aí algumas missões, que é, como eu disse, dentro desse propósito de Deus de estar em um objetivo, ele coloca o ser humano como seu sócio para cuidar dessa nova criação do planeta Terra, conhecido como Jardim do Éden. Então eu quero ler com vocês aqui Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28, e aqui a gente vai encontrar as características que Deus coloca no ser humano para ser o seu parceiro, o seu sócio. Então o texto diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui a gente vai observar as características que Deus coloca para o ser humano, os requisitos, digamos assim, para que ele seja parceiro de Deus na continuidade da criação e na administração dessa nova realidade que Deus criou, né? Então a gente vai observar, em resumo, alguns tópicos, e eu quero destacar aqui três tópicos para ilustrar um pouco de como essas características atuam no ser humano. A primeira delas está relacionada a um nível vertical de relacionamento. Então diz lá, criou Deus o ser humano e o abençoou, né? Então, o ser humano ele começa sendo abençoado por Deus e colocado na terra para ter um relacionamento com Deus. E à medida que os dois vão se relacionando, o ser humano vai ser abençoado e vai estar ligado o tempo todo, continuamente, a essa fonte de vida. Um segundo aspecto que a gente observa no texto é sobre a humanidade. E aí é um relacionamento mais horizontal, né? E ele diz, olha, sejam férteis e multipliquem-se. Da mesma forma como eu em um relacionamento perfeito, de uma trindade, de uma comunidade de amor perfeita, crio, eu coloco dentro de vocês essa imagem, essa semelhança, para que você, em relacionamento de homem e mulher, tenha uma capacidade de continuar esse processo de criação. Então, não só você vai ser administrador, mas você também vai continuar criando.
E se você possui a minha glória em você, por ser a minha imagem e semelhança, quanto mais você multiplicar a sua espécie e encher a terra, mais a terra vai ficar cheia da minha glória e da minha imagem e semelhança. Então ali, ambos, homem e Deus, estão trabalhando num objetivo em comum, num empreendimento, numa sociedade, para poder encher a terra, essa nova criação, com a glória de Deus, né? E aí, em seguida, o texto descreve para a gente um relacionamento que o ser humano vai ter com a terra, de subjugá-la, de administrá-la, de cuidar desse jardim, de plantar, de dar nome aos animais, enfim. Aquilo que Deus coloca como parte daquilo que o ser humano vai fazer, né? Só que tem um grande problema. Deus havia dito que havia uma árvore no jardim, a gente falou um pouco sobre isso ontem, que não era sob o domínio do ser humano. De que existia uma coisa dentro dessa parceria que era exclusivamente da parte de Deus, que era discernir e dizer o que era certo e o que era errado. Ele falou, olha, aquela árvore lá, ela é o meu domínio, ela não faz parte das suas atribuições, porque só eu tenho a condição de dizer o que é certo e errado, só eu conheço tudo e só eu tenho essa possibilidade. Mas ele coloca lá como um símbolo de fidelidade do ser humano, para que o ser humano possa fazer de fato a sua escolha. O problema é que o ser humano, ele decide não seguir essa ideologia, ele decide não seguir o princípio de Deus e deixar na mão de Deus, e o texto diz que o ser humano se torna conhecedor do bem e do mal. E o interessante sobre ser conhecedor do bem e do mal é que não é simplesmente saber o que é certo e saber o que é errado, porque o ser humano sabia disso, porque Deus havia dito. A palavra conhecer, dentro do contexto bíblico, várias vezes, ela é associada com termos sexuais. Então, por exemplo, Adão se deitou com Eva e conheceu a sua mulher, e assim eles tiveram filhos. Então conhecer tem um intuito aqui de intimidade, tem um conceito sexual de intimidade, de um relacionamento tão profundo que você passa a se tornar um só com aquela coisa. Então quando o ser humano ele se torna conhecedor do bem e do mal, ele está entrando num íntimo relacionamento com o bem e o mal, a ponto de definir agora o que é certo e o que é errado. Então ele não é meramente um conhecedor, mas ele passa a ser um legislador do certo e do errado. Só que Deus já havia dito que o ser humano não tinha condição de fazer isso. E aqui o teólogo John MacArthur ele diz o seguinte: pela primeira vez aqui na Terra, a mais mortal força espiritual foi secretamente contrabandeada no mundo. A suposição de que o que Deus havia dito estava sujeito ao julgamento humano. Então aqui o ser humano quebra a sociedade entre Deus e ele, para que ele possa legislar em favor próprio. Ele fala assim, olha, a nossa sociedade não é satisfatória, eu não quero simplesmente ser a parte que obedece, eu quero ser a parte que impõe. E assim o ser humano entra em rebeldia franca contra Deus, e por causa disso algumas características vão começar a mudar dentro desse relacionamento. Então, a gente vai perceber aqui que dentro desse contexto de relacionamento, dessas três características, Deus, a humanidade e a terra, elas vão começar a sofrer uma mutação que a Bíblia chama de maldições. E essas maldições, elas têm duas características. A característica natural, ou seja, o resultado daquilo que o ser humano escolheu. E também algumas características que o próprio Deus impõe para a segurança dessa criação e para a segurança do próprio ser humano, que agora estava dentro de um contexto de autodestruição. Então, primeiro, o que acontece? Você começa a perceber que o relacionamento que antes era entre ser humano e Deus, de confiança e obediência, passa a ser de quê? De medo, de vergonha, de se esconder, porque ele acha que Deus agora vai destruí-lo, né? O relacionamento que antes era de amor e de serviço e de multiplicação, de parceria entre os seres humanos, passa a ser o quê? De acusação, de briga, de autopreservação. Eu faço você morrer primeiro para que eu possa sobreviver, né? Essas são as consequências naturais desse tipo de relacionamento. E você começa a perceber já uma degradação na natureza por causa daquilo que o ser humano havia feito. Porque se o ser humano estava agora tentando fazer do jeito dele, era natural que as consequências chegassem. Mas também existem algumas características aqui que o próprio Deus impõe. Então, dentro desse relacionamento, Deus vai falar assim, olha, você não pode mais habitar no jardim do Éden, porque eu preciso proteger o jardim das suas escolhas. O jardim é onde eu me manifesto como Deus. Então você não pode mais acessar. Inclusive você não pode mais ter acesso à fonte da vida, representada pela árvore da vida. Porque dentro dessas suas escolhas de destruição, se eu permitir que você viva para sempre, a destruição vai continuar para sempre. Isso não pode ocorrer. Então Deus permite que a partir de agora o ser humano esteja desligado da fonte da vida, que é Ele mesmo. E o ser humano vai conhecer agora finalmente o que é morte.
Então, dentro do relacionamento humano, você percebe que agora a gravidez da mulher, ou seja, a sua principal atribuição, que era de continuar a criação, vai ser agora tanto uma alegria quanto um fardo dolorido, né? E também a atribuição do ser humano, que era de subjugar a terra, de cuidar, de trabalhar ali na terra, vai ser agora algo pesado, algo que vai trazer suor, vai trazer dificuldade, vai ter muitas complicações. E o relacionamento do ser humano com a própria terra vai ser o quê? Espinhos, abrolhos, muita dificuldade. Por quê? Porque as escolhas do ser humano levaram a isso. Deus está falando, olha, tem um jeito mais fácil, é só você me obedecer, é só você seguir as minhas atribuições. Mas o ser humano quis fazer do jeito dele. E você começa a perceber exatamente isso, que o ser humano ele não tem essa capacidade. E as escolhas que ele faz sempre vão conduzir a algo errado. Porque ele acha que o que é certo é errado e o que é errado é certo. E dentro dessa confusão, e outra, se um ser humano pensa de um jeito, o outro ser humano pensa de outro jeito, o outro ser humano pensa de outro jeito, o tempo todo você vai ter conflito. E Deus se estabelece como fonte do que é certo e errado justamente para não ter esse tipo de conflito. Então o ser humano cai nessa profunda dificuldade. E pode passar, a questão não é simplesmente que uma ou duas pessoas, meramente um casal, eles começam a voltar as costas para Deus e entrar nesse estado de rebelião. O problema é que agora toda a humanidade está infectada por essa rebelião. Então, se antes o ser humano ele criaria a imagem perfeita da semelhança de Deus através do seu relacionamento de amor, agora, dentro desse estado de rebelião, ele começa a gerar novos seres humanos e ele começa a criar seres humanos defeituosos, seres humanos que já possuem um DNA de rebeldia e de querer conhecer o bem e o mal por conta própria, né? Então, o que agora vai acontecer dentro dessa visão de Deus, dentro desse empreendimento divino? Ele vai começar a separar algumas pessoas ou pequenos grupos, para que através desse pequeno grupo, ele possa ajudar e restaurar todo o resto da humanidade, todo o grupo maior, né? E é isso que a Bíblia vai chamar justamente de aliança. É esse relacionamento que Deus vai buscar agora com essas poucas pessoas, para que elas possam ajudá-lo dentro desse empreendimento a restaurar o resto da terra. E o que é uma aliança? Aliança, de acordo com a Bíblia, aliança, pacto, contrato, você pode chamar do jeito que você quiser. Ela basicamente constitui de duas características. Deus faz certas promessas, ou melhor, dentro de uma aliança normal, existem certas expectativas, certas promessas, certas coisas que estão sendo prometidas. E aí dentro desse contrato entre as duas pessoas, existe um comprometimento a agir segundo essa coisa para que os seus alvos, os seus objetivos estabelecidos nesse contrato sejam alcançados, né? E aqui na aliança de Deus não é diferente. Deus vai fazer certas promessas, vai levar certas expectativas e ele vai colocar para o ser humano algumas questões de comprometimento da parte do ser humano para que juntos eles possam abençoar e levar esse objetivo de Deus de restaurar a humanidade. Então aqui você vai enxergar um relacionamento de Deus, pode passar? Um relacionamento de Deus com o ser humano dentro dessa questão da aliança. Então os dois vão fazer esse contrato, eles vão apertar as mãos. E por causa disso, você vai observar o quê? Justamente essa ideia de Deus levando a restauração a toda a criação novamente, através dessa parceria. Então agora a gente vai ver algumas dessas características. A Bíblia apresenta pelo menos 4 principais alianças. Essas alianças são as seguintes, pode passar? A aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Israel como um povo e a aliança com Davi dentro de um contexto de monarquia. E aí, novamente, qual que é a ideia? Através dessas alianças, através desses contratos, desses empreendimentos de Deus com a humanidade, por causa disso, Deus vai trazer a restauração ao ser humano. Aí, a primeira aliança que a gente encontra na Bíblia é a aliança com Noé, né? Lá, Deus vai trazer um dilúvio porque a humanidade chegou a um ponto onde, se continuar desse jeito, ela vai se auto-extinguir, né? Cada um só pensa em si mesmo, só pensa em farrear, cada um faz suas próprias escolhas, ninguém quer saber de nada. E se a coisa continuar assim, ela vai se destruir de qualquer jeito. Então Deus ele precisa selecionar alguém urgentemente para dar continuidade ao seu propósito de salvação, né? E é bem interessante que quando você estuda o contexto ali do dilúvio, você vai perceber que existe um processo reverso do que aconteceu na criação, lá em Gênesis 1. Você vai ver que
da mesma forma como em Gênesis as águas foram separadas, aqui as águas vão ser ajuntadas, elas vão cobrir toda a terra. É como se fosse uma criação invertida. Você dá um rebobinar e a coisa começa a voltar. Ali os animais sendo restaurados, tudo aquilo. E o que Deus está fazendo aqui é uma espécie de nova criação. Ele vai dar um reset, literalmente, no que o mundo se tornou, porque senão o mundo vai ser destruído de uma vez por todas. E Deus já havia prometido que Ele queria restaurar o mundo. Só que dentro desse contexto não tem como. Então Deus ele vai selecionar um homem chamado Noé e vai colocar Noé para ser seu parceiro dentro desse empreendimento de salvar a humanidade. E aqui a gente vai ler um texto aqui de Gênesis 9, falando sobre como essa aliança se dá com Noé e as características, de novo, de promessa e de comprometimento. Veja só. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Então já começa com Deus fazendo o que com o ser humano? O relacionamento de Deus com o ser humano sempre começa com Deus abençoando. Sempre começa com Ele falando, olha, eu estou me revelando a você e a minha presença com você já é uma bênção. O nome disso é graça, né? É Deus falando assim, apesar da tua rebeldia contra mim, eu estou tomando a dianteira e me aproximando de você, que é a parte rebelde. Você foi a parte que se desligou de mim, que virou as costas, e eu estou tomando a iniciativa de fazer o quê? Reconciliar, né? Então ele diz, olha, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sejam férteis, fecundos, multipliquem e encham a terra. Onde a gente já leu isso? Lá no capítulo 1. A mesma coisa que aconteceu com Adão. Inclusive, depois, aqui a Bíblia vai mostrar para a gente que Noé, assim como Adão, era um homem da terra. Era um homem que plantava, que cultivava a terra. Né? Então aqui, o texto bíblico ele vai começar a traçar certos paralelos entre a criação e o dilúvio, entre Noé e o próprio Adão. Então sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. E ele vai dizer, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e viver se vos há para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, da mesma forma como Adão recebeu a autonomia de cuidar do jardim, agora Noé também vai receber. Mas tem uma característica já interessante aqui dentro desse contexto. Volta rapidinho. Pavor e medo vos virão em relação à natureza. Perceba que mesmo que Deus coloque o ser humano agora para cuidar da natureza, qual é a diferença entre o relacionamento de Adão com a natureza e de Noé com a natureza? A natureza agora ela tem medo, ela tem pavor, ela está desconfiada. Porque o mesmo vírus de autopreservação que se acometeu da humanidade também se acomete da natureza. Então você vai perceber agora toda essa ideia de animais se protegendo, com mecanismos de defesa. Até as próprias flores que eram inofensivas agora têm espinhos. Por que uma flor precisa ter um espinho? Para não ser arrancado de qualquer jeito. Toda a natureza possui agora esse senso de autopreservação. Então ela trabalha na base do medo, da desconfiança. Então você imagina que mesmo hoje, com todas as dificuldades que a natureza apresenta, o ser humano já devasta tudo, já arranca, já desmata, já destrói. Imagina se a natureza não oferecesse nenhum tipo de resistência. Né? Então a natureza ela começa, não, agora a regra do jogo é essa, é de se preservar, então eu também vou agir assim. Mas mesmo assim Deus vai e Ele coloca Noé dentro desse contexto. Pode passar? Mais uma vez? E aqui, próximo verso? Aqui Deus vai então reenfatizar a sua aliança. Ele diz o seguinte, disse Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco. E aqui é a primeira vez que essa palavra vai aparecer na Bíblia. Estabeleço a minha aliança com vocês, essa parceria, esse novo empreendimento. E com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais que habitam a terra. Pode passar? Estabeleço a minha aliança convosco, e não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para as perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então aqui a gente vê as características da aliança, com um pequeno detalhe. Deus sabe que o ser humano não vai ser fiel a essa aliança. Então Ele estabelece várias promessas. Mas o que acontece na hora do compromisso? Ele não coloca nenhum tipo de compromisso. E Ele já avisa, olha, eu sei que a humanidade é perversa. E se eu sempre for agir dessa forma com a humanidade, o que vai acontecer? Eu vou ter que ficar destruindo ela toda hora. Mas justamente para isso não acontecer, eu vou criar um jeito
de restaurar a humanidade sem precisar ficar punindo ela toda hora. Então, a princípio, Deus não estabelece nenhum tipo de compromisso com o ser humano no sentido de expectativa da parte dele. A próxima aliança que a gente vai observar é com um homem chamado Abraão, né? Então, em Gênesis 9 você vê ali Noé se estabelecendo. Em Gênesis 10 você vai ver ali a expansão da família de Noé. E quando chega em Gênesis 11, a terra já está povoada com várias famílias, com várias nações. E aí no capítulo 12, Deus vai chamar esse homem chamado Abraão. E ele diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te farei o quê? Abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu, pois, uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui, Deus ele está estabelecendo, diante de Abraão, essa continuidade da mesma aliança que ele já havia feito com Noé. Então você percebe aqui algumas características da aliança passada, e ela vai sendo acrescida de novos detalhes. Então, primeiramente, Deus ele abençoa Abraão. Ele fala: olha, eu vou te abençoar, eu vou te tirar daqui, vou te levar para um outro lugar que eu vou te mostrar, e você vai ser ricamente abençoado. Agora, existe uma outra característica também que você observa no texto: farei de ti uma grande o quê? Nação. E a terceira característica que a gente encontra nesse texto é o quê? Eu vou te levar para uma terra que eu estou te prometendo agora. Uma terra que será herança para toda a tua família. Então veja, lá no relacionamento de Adão, Deus abençoa Adão, entra num relacionamento com ele, coloca Adão para se relacionar com a humanidade, com afeto, com amor, para se tornar uma grande família, e dá para essa grande família o quê? Uma terra, um lugar para morar e para cuidar. Para Noé, Deus faz a mesma promessa: eu vou fazer a tua família te multiplicar, e você vai ter uma terra para cultivar. E agora com Abraão, a mesma promessa: eu vou te transformar numa gigantesca família, inumerável, e eu vou te dar uma terra para você cultivar, para você habitar. O tempo todo essas três características elas vão fazendo parte dessa aliança, desse compromisso que Deus está fazendo com o ser humano. Só que agora Deus vai colocar algumas questões para o ser humano se comprometer com a sua aliança. Não porque Deus quer do ser humano que ele coloque algo como se fosse uma barganha, né? Às vezes numa sociedade é assim: olha, você entra com 60% do recurso, eu entro com 40%. A questão aqui não é que Deus está exigindo do ser humano algo para que ele possa abençoar o ser humano. Olha, eu só vou te abençoar se você fizer isso daqui. Mas é que se Deus não coloca certas diretrizes para o ser humano vai naturalmente se afastar de Deus. Só que a gente vai perceber que mesmo dentro desse contexto, algumas coisas vão acontecer. Mas enfim, Deus vira para Abraão e fala: olha, Abraão, você precisa confiar na promessa que eu estou te fazendo, e você precisa me seguir aonde eu te mandar. Só assim eu vou poder te abençoar, porque precisa ter confiança. E a Bíblia vai chamar isso de fé, né? Precisa ter esse relacionamento de confiança. Então você precisa me obedecer e confiar na promessa que eu estou te fazendo. E você precisa ensinar a sua família a obedecer a minha vontade, os meus princípios, os meus mandamentos, né? E mais tarde na história de Abraão a gente vai perceber uma coisa: que Deus pede para que Abraão circuncide os machos da família como sinal dessa aliança que eles estão fazendo. E o contexto disso é muito interessante, vale até um estudo à parte, mas é porque Abraão ele começa justamente a achar que ele que está levando a aliança ao cumprimento. E ele tenta fazer isso justamente com o seu órgão genital, ele tenta cumprir a promessa que Deus já havia feito, né? E por causa disso Deus fala: olha, para você não esquecer novamente, vai se circuncidar e circuncide toda a sua família, para que vocês se lembrem o tempo todo de que sou eu que estou dando o cumprimento a essas promessas. Então, dentro dessa ideia de obediência, Deus está querendo dizer o quê? Que ele vai pegar todas as famílias da terra e através de Abraão, através da família de Abraão, ele vai abençoá-las, vai redimi-las. Então, a próxima aliança que a gente encontra vai ser a aliança com o povo de Israel, né? Então, a gente observa aqui o representante naquela época, que era Moisés. Dentro da história de Moisés, pode passar, você vai observar de novo as mesmas características que estão sendo colocadas nas outras alianças. Então você tem ali a bênção de Deus, Deus se voltando para o povo, um povo que estava no sofrimento, porque havia abandonado a Deus ali, havia se esquecido de Deus e tudo mais. Eles estavam totalmente envolvidos na idolatria do Egito, eram escravos, estavam perdendo a sua humanidade. E aí Deus vem, resgata aquele povo e
ele faz o quê? Ele começa a abençoá-los, pode passar? Ele começa a separar essa nação, ele os abençoa e ele dá alguns princípios, várias leis, e você observa essas leis lá no Êxodo. Agora, de novo, como eu falei nas outras alianças, tudo começa com a bênção de Deus, né? Então, quando a gente vai para os 10 mandamentos, a gente pensa assim, qual é o primeiro mandamento? Qual a primeira coisa que está escrito nos mandamentos de Deus? Você sabe qual é? Qual que é o primeiro? Fala? Não terás outros deuses diante de mim. É isso que começa na lei, certo? Não. Não é isso que começa na lei. Quando você vai lá em Êxodo, no capítulo 20, lá está escrito assim, ó. Disse o Senhor Deus todas estas coisas. 2 pontos. Aí Deus vai começar a falar. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. A lei de Deus começa assim, ó. Quando você estava perdido, quando você estava rebelde, quando você estava de costas viradas para mim, eu te resgatei. Isso não é um sinônimo de abençoar? Por conta disso, eis aqui algumas coisas que você vai fazer, não simplesmente para pagar o que eu te fiz, mas para que isso te ajude a te preservar. E a ideia aqui é que por causa desse relacionamento, por causa desse comprometimento, Israel vai se tornar uma nação abençoada, que vai revelar para as outras nações o poder de Deus. Agora, uma característica muito interessante aqui é que quando a gente vê o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, você vai observar essa mesma característica desses 3 tópicos. Então, por exemplo, dentro do contexto do relacionamento com Deus, da habitação de Deus que se dá ali dentro do santuário, dentro do tabernáculo, Êxodo e Levítico descrevem bastante essa questão de como vai ser mediado esse relacionamento com Deus, né? Não só dos mandamentos, mas como Deus ele vai fazer morada diante do próprio povo, né? E aí, dentro do relacionamento mais horizontal com a humanidade, né, com o povo de Israel, você vê Gênesis ali mostrando toda essa ideia, como eles vão se tornando uma grande família, uma grande nação, um grande povo. E finalmente, Números e Deuteronômios, eles descrevem com bastante detalhe como se dá a expansão dessa família na hora de povoar a terra, na hora de conquistar essa terra prometida, né? Então eu quero ler mais um texto aqui, antes da gente passar para a próxima. Êxodo lá diz o seguinte: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o quê? A minha aliança, o meu pacto, o meu compromisso com vocês. Então vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de quê? De sacerdotes, uma nação santa. Algo que o próprio Pedro, lá na frente, vai retomar para dizer, vocês são uma nação santa, um sacerdócio eleito, né? Então aqui, a coisa não é individual. Deus quer que Israel, como uma comunidade, como um povo, como uma família, uma nação, seja esse reino de sacerdotes, para que eles possam abençoar. Então, à medida que eles vão obedecendo os princípios de Deus, por exemplo, Israel, não é para você comer comida com sangue. E aí, mas o que tem a ver comer comida com sangue, comer carne com sangue? Numa época onde as pessoas eram destruídas por pragas que se espalhavam e destruíam uma nação inteira. Por quê? Por causa de doenças que tinham no sangue. E Deus fala, não é para comer comida com sangue. Por quê? Porque aí vocês vão ter uma taxa de natalidade muito maior, vocês vão sobreviver e as outras nações vão olhar e falar assim, nossa, mas por que Israel vive tanto assim? Não, é por causa que o Deus dele tem leis, e essas leis, elas são boas para eles. Nossa, por que lá a coisa é tão organizada? As pessoas não se matam, né? Não brigam, não fazem... Não, então, porque o Deus deles deu os princípios para eles, e por causa desses princípios eles preservam a vida. Só que a gente vai observar o quê? Que a coisa não anda exatamente dessa forma. Mas a ideia é de que à medida que essa nação se relaciona com Deus, eles vão ajudar Deus desse empreendimento de redimir o restante da população mundial. Por fim, a última aliança que a gente vê dentro do contexto do Antigo Testamento é com o rei Davi, né? O povo cismou que não queria Deus governando, queriam, como as outras nações, um rei diante deles. E a questão do rei é que antes você se relacionava como um povo, como uma comunidade com Deus. Então aquilo que vocês faziam como povo, como nação, era levado em conta por Deus. Quando o ser humano, quando a comunidade de Israel, eles elegem um rei, eles estão colocando um representante desse povo para um relacionamento com Deus. Então tudo que aquele rei fizer de bom, Deus vai levar isso em consideração a toda a nação. E tudo que aquele rei fizer de ruim,
Deus vai levar em consideração isso sobre toda a nação. Então, sempre que um rei se desviava dos caminhos de Deus, toda a nação sofria por causa disso. Sempre que um rei se voltava para Deus e se relacionava com Deus, toda a nação de Israel era abençoada. Mas aqui, dentro do contexto de Davi, a gente vai observar novamente o contexto da aliança. Pode passar? Lá em Ezequiel, no capítulo 37, o profeta diz o seguinte, nas palavras de Deus: o meu servo Davi reinará sobre eles, fazendo uma promessa aí sobre as nações. Todos eles terão um só pastor e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para todo sempre. E Davi, o meu servo, será o seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, e será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei. E porei o meu santuário, ou seja, a minha presença, no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então aqui nessa aliança com Davi, Deus fala o quê? Olha, eu vou abençoar Davi e a sua geração de tal forma que o reinado dele será perpétuo. E por causa desse reinado, eu vou estabelecer a minha presença. Né? Um descendente de Davi vai construir o templo, vai dar espaço para esse tabernáculo. O que é o tabernáculo? É o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Só que ele está falando aqui que todas as nações da terra vão receber essa presença de Deus. Vão receber. E a Bíblia vai dizer que o templo será o quê? Uma casa de oração para todos os povos. Um lugar onde a presença de Deus se manifesta para todas as nações, para todas as famílias da terra. Ou seja, de novo essa ideia de que todas essas nações, elas vão ser abençoadas a partir desse empreendimento. Então esse é um resumo básico do que são essas alianças, que na verdade não são alianças, mas é uma aliança só, que vai se desenvolvendo e recebendo novas características e sendo atualizada no decorrer do relacionamento de Deus com o povo, né? Desde lá de Noé até em diante. Só que acontece um grande problema, né? Um a um, as partes da aliança elas vão falhando. Davi, né, a descendência de Davi através do reinado, o que acontece? Os reis que se sucedem, eles não dão continuidade ao relacionamento fiel com Deus. Um a um, esses reis eles vão se afastando de Deus e levando consigo as nações, vão desobedecendo, caindo em idolatria. Né? Quando a gente observa a própria história da nação de Israel, o que acontece também? Eles quebram o tempo todo esse relacionamento com Deus. Eles se desviam da aliança e os profetas vêm e avisam: gente, vocês estão quebrando a aliança, vocês estão quebrando o contrato de vocês com Deus. Isso vai só trazer prejuízo para vocês. Né? Dentro do contexto do próprio Abraão, a família dele que vai deixando de cumprir o tempo todo a aliança enquanto nação. O tempo todo, o problema da aliança é a outra parte. Deus ele é fiel o tempo todo ao compromisso que ele firma, ele cumpre as suas promessas. Mas um compromisso, um relacionamento, ele só é forte de acordo com o seu elo mais fraco. Então, por exemplo, um casamento, ele só é forte à medida em que a parte mais fraca do seu casamento é forte. Né? Então, se um casamento, uma pessoa trai, esse casamento tá bom ou não tá? A outra pessoa continuou fiel. O que aconteceu com o casamento? Acabou. Por mais que a outra pessoa seja fiel. Então, dentro aqui da aliança, vai acontecer a mesma coisa. A parte mais fraca, a parte infectada pelo pecado, que é o ser humano, sempre vai estragar a aliança. Mas, apesar disso, o que acontece? Com essa aliança quebrada, Deus ele vai fazer certas promessas. Pode passar? Então, alguns dos profetas, vários dos profetas, na verdade, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles vão falar da boca de Deus que Deus está preparando algo, que Deus está levando continuidade a essa aliança, e de que um dia ele vai levantar alguém, e esse alguém ele vai cumprir essa aliança. Né? Então você tem, por exemplo, o profeta Jeremias falando: olha, vai chegar um dia em que eu vou estabelecer uma nova aliança, não igual àquela velha aliança que eu firmei com vocês lá ao pé do Monte Sinai, quando eu tomei vocês pela mão, como pequenas criancinhas que não sabiam o que fazer, e eu fiquei conduzindo vocês pela mão. Não, o que vai acontecer? Vocês vão entrar num relacionamento comigo, e vocês vão me conhecer pessoalmente, e me conhecendo pessoalmente, vocês vão ser capazes de conseguir discernir entre o certo e o errado à medida em que você vai se relacionando comigo.
e todo mundo vai me conhecer, desde o menor até o maior. Então todos os profetas eles começam a falar dessa nova aliança, desse novo contexto. Volta só um pouquinho. Então, quando a gente começa a observar lá no Novo Testamento o cumprimento dessa promessa, você vai perceber Jesus, e aí os evangelistas, eles fazem toda a questão de demonstrar isso através das genealogias, das descrições da família de Jesus e tudo mais, que Jesus ele vem da descendência de Abraão. Né? Mateus ele faz todo esse processo de traçar Jesus de volta a Abraão, e depois, consequentemente, totalmente de volta ao próprio Adão. Né? Jesus é o segundo Adão, da mesma família do próprio Adão. Então Jesus ele vai cumprir essa parte que a família de Abraão não conseguiu, mas por ser da família de Abraão, ele vai redimir a parte que a família de Abraão falhou em cumprir. Da mesma forma, Jesus também é um israelita, ele nasce na nação de Judá, né? Ele é da mesma tribo de Judá, e ele vai cumprir os mandamentos de Deus, ele vai fazer a vontade de Deus, ele vai seguir fielmente todas essas coisas, todas essas características daquilo que Deus havia pedido para a nação de Israel, e ele vai redimir a parte do contrato que Israel falhou em cumprir. Da mesma forma, o Evangelho mostra que Jesus é esse rei, é da linhagem real, da mesma forma como Davi o era. Isaías vai falar disso o tempo todo, né? Da raiz ali, do ramo de Jessé, vai sair um broto que vai redimir todo o legado falho da monarquia de Israel. E ele vai cumprir o que os reis de Israel falharam em cumprir. Né? Então, tudo isso a gente vai observando nesse homem que a Bíblia chama de Jesus. Agora, por que esse Jesus ele conseguiu fazer o que nenhum outro conseguiu? Por que ele era tão extraordinário assim, de ter conseguido, só ele, sozinho ali, restaurar e consertar todas as partes que a humanidade, seja Abraão, seja Israel, seja a família de Noé, seja os reis, falharam em cumprir? O que a Bíblia vai dizer para a gente é que, na verdade, esse Jesus, ele era Deus, e aí pode passar, Deus que ele vai se transformar, ele vai se encarnar. Pode passar mais algumas vezes? Ele vai se encarnar em Jesus. Né? E João ele começa falando, olha, o verbo, que verbo? Aquele mesmo verbo que lá em Gênesis 1 falou, faça-se, e aconteceu. Aquela voz que deu início a tudo, ou seja, aquele que estava no princípio que criou toda a terra, ele se fez o quê? Ele se fez carne. E aí diz que ele habitou entre nós. E a palavra ali para habitou, no grego, é literalmente a palavra tabernaculou. Ou seja, como se ele estivesse armando uma barraca no meio do povo para morar com o povo. Ou seja, esse verbo que estava lá no céu, que estava numa realidade que não é a realidade humana, que criou todas as coisas, agora ele está assumindo a mesma forma que eu e você temos. Mas por que ele está fazendo isso? Volta rapidinho. Aqui em João, no capítulo 8, verso 28, Jesus vai dizer o seguinte: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ou seja, Jesus ele vai ser o ser humano, ele vai ser o Adão que vai resistir à tentação que Adão enfrentou de definir o que é certo e o que é errado. Jesus, quando ele está andando aqui, ele não fala isso é certo e isso é errado. O que ele está falando aqui? Eu falo como o Pai me ensinou. Então, quando ele vai lá no Sermão do Monte e diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Ele está falando isso por conta própria? Não. Ele está falando o quê? O que o Pai lhe ensinou. Então veja, vocês como seres humanos, vocês como nação de Israel, vocês como sacerdotes de Israel, decidiram que o correto não é amar seus inimigos. O correto é só amar quem te ama de volta. É errado essa história de você amar quem te odeia. Só que vocês não têm a capacidade de definir o que é certo e errado. Deus já havia decidido que é para você amar de igual forma. Eu, por isso, vos digo. Então Jesus ele começa a ressignificar toda a lei, todos os compromissos, todos os mandamentos que Deus havia estabelecido com a nação de Israel. E a nação de Israel havia distorcido e colocado de formas que não eram para ser obedecidas. Então Jesus, ele o tempo todo vai resistindo à tentação de usar o poder de Deus em benefício próprio, de se arrogar de ser Deus, sabendo que ele era o eu sou. Então Jesus, ele vai entrar, pode passar. Jesus, ele vai entrar nesse relacionamento com Deus
preenchendo a vaga da humanidade. Então, se o relacionamento de Deus era com a humanidade, e a parte que precisava cumprir o contrato era a humanidade, Jesus ele vem como Adão, e ele vai cumprindo a aliança. Ele vai cumprir todo o compromisso que a humanidade, ano após ano, família após família, nação após nação, falhou em cumprir, né? Ele vai, de forma perfeita, fazer isso. E por causa do seu sacrifício na cruz, por causa de ter obedecido Deus até as últimas instâncias, finalmente agora Deus vai conseguir cumprir a sua promessa de abençoar todas as nações. Então em Cristo, e Paulo vai falar lá em Colossenses, né? Deus estava em Cristo na cruz fazendo o que com toda a humanidade, com todo o mundo? Reconciliando consigo mesmo. Ele estava restaurando todos os contratos que foram quebrados, pagando todos os boletos que a humanidade falhou em pagar. Jesus ele assume o débito da humanidade na parte falha do contrato. E por causa disso, ele consegue gerar essa nação perfeita. Ele pode agora restaurar essa humanidade. Pode passar? E então agora Jesus, dentro desse relacionamento com Deus, ele não só vai servir de exemplo, mas de propiciação, de substituição e de oportunidade de que agora a graça possa restaurar essa humanidade. Então, no decorrer agora dos evangelhos e também nos escritos dos discípulos, você vai observar o tempo todo esses discípulos falando disso. E quando a gente finalmente chega lá em Apocalipse, a gente vai ver uma descrição de algo totalmente novo, mas que de certa forma é a mesma coisa que antes existia lá em Gênesis capítulo 1. A gente vai observar agora uma estrutura onde a humanidade é perfeita, e essa humanidade perfeita, ela está num contexto perfeito, num relacionamento perfeito com Deus. Eu quero ler só alguns versos com você lá de Apocalipse, para você perceber. Lembre-se, as 3 características que a gente tinha, desde o primeiro relacionamento de Adão, passando por todos os outros, era o quê? Deus, humanidade, terra, correto? A gente observou isso em todas as características da aliança. Vamos dar uma olhada aqui. Apocalipse 7, verso 9 diz: depois dessas coisas, e aqui, antes desse verso, no capítulo 9, João ele já descreveu como existem 144 mil representando as 12 tribos de Israel, ou seja, Deus ele manteve o seu pacto, a sua aliança de manter as tribos de Israel. A partir disso agora, ele vai falar de uma outra condição, de uma outra situação e de outro povo. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, todos em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas na mão. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. É por causa dele, é por causa do Cordeiro, que a nossa relação com Deus foi uma relação de salvação, foi uma relação de graça e de justificação. Todas essas vestes brancas que João em Apocalipse vai falar, que só são brancas por quê? Porque foram lavadas no sangue do Cordeiro. Então aqui você já percebe que todas as nações da terra, assim como Deus havia prometido a Abraão, a partir de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Aqui em Apocalipse você vê exatamente o cumprimento dessa promessa. Por causa de Cristo, a parte perfeita da humanidade, todas as nações da terra agora estão sendo abençoadas. Próximo texto. Quando a gente chega no final de Apocalipse, então, capítulo 21, João começa descrevendo assim: vi novo céu e nova terra. As coisas que antes estavam separadas agora são uma coisa só. Terra e céu estão comprometidos agora dentro de uma congruência que se torna uma só realidade. A presença de Deus se faz agora diante dessas nações. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. De novo, a linguagem do tabernáculo. Deus agora está diante do seu povo, numa mesma realidade, num mesmo espaço. Aquilo que antes era impuro e não podia estar numa realidade santa, agora é possível graças ao sangue do Cordeiro. Então aqui nesse texto a gente vê essas 3 características. Como em Cristo, Deus restaura o relacionamento com Deus, o relacionamento do ser humano com o próprio ser humano, e todas as nações da terra são abençoadas. E agora finalmente eles vão herdar um novo Éden, uma nova cidade, um novo jardim. E o próprio Deus, diz João, estará no meio deles, acampado, com uma barraquinha lá, para todo o sempre. Quando a gente de fato entende o que a Bíblia está tentando ensinar,
isso é muito mais do que regras, são muito mais do que princípios obscuros e leis esquisitas. Deus está tentando mostrar que a humanidade não tinha condição de fazer aquilo que Deus estabeleceu. A Bíblia toda é para mostrar exatamente isso, que o ser humano, vez após vez, ele vai falhar. Mas o próprio Deus assume a parte que era nossa no contrato. E como a gente viu ali no capítulo 7, vai chegar um dia em que todas as nações, toda língua vai confessar uma só coisa: a Deus e ao Cordeiro pertence a nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Vai ter música ou vamos orar? Vamos orar. Vamos ficar de pé para orar? Querido Deus, obrigado porque lá na cruz o Senhor reconciliou consigo toda a humanidade que antes era rebelde, que não queria nada contigo, que falhou consistentemente em quebrar a aliança que o Senhor um dia estabeleceu conosco. O Senhor o tempo todo se buscava se relacionar conosco, reatar o teu relacionamento de bênção, de prosperidade em nossas vidas, mas nós insistentemente queremos o tempo todo ocupar o lugar nessa aliança que é do Senhor, de estabelecer aquilo que é certo, estabelecer o que é errado, quando o Senhor já fez isso de forma perfeita. Mas obrigado porque apesar das nossas falhas e dos nossos defeitos, o teu Filho veio cumprir a nossa parte. Ele veio como homem, ele veio como Adão. E ele mostrou que quando alguém se entrega à vontade de Deus, todos são abençoados. Todos, inclusive aqueles que passaram a vida pecando, ou seja, todos nós. É por causa do sangue desse Cordeiro, Senhor, que nós clamamos a tua justiça sobre nós. Não a justiça que nós merecemos, porque Jesus já recebeu essa justiça, mas a justiça que o Senhor quer nos dar, de nos restaurar pela graça em pessoas que estarão para sempre morando ao teu lado. Enquanto isso não acontece de forma plena, que o teu Santo Espírito nos conduza dia a dia a nos voltarmos para a tua aliança e em Cristo reclamarmos esse compromisso de estar contigo dia a dia. Abençoe a cada um aqui, dê-nos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.